I'm the hottest round. And if you want me, y'all can't stop me now. Since you with me now, then biggie bounce. I know you think the way I switch my style. Get your freak on, 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 get your freak on. People, here I come. Now sweat me when I'm done. Now people gather round. Now people jump around. Get your freak on. Get your freak on. Quiet. Get your freak on. Get your freak on. Get your freak on. Get your freak on. I'm knackered. Olá, uma ótima tarde para você. Um bom início de semana, né? Apesar de estarmos na terça, mas já é inicinho de semana ainda. Hoje no TV Verdade nós vamos falar sobre saúde e essa ditadura da beleza. Esse vídeo genial que a gente acabou de assistir é uma campanha britânica, traduzida, né, batizada e traduzido como Essa Garota Pode, que incentiva mulheres a superar a barreira do julgamento e a se dedicarem às práticas esportivas, independente do corpo e do peso. Hoje a gente vê aí essa moda, esses padrões, né, fitness, mulheres reais praticando esporte. É muito legal de assistir isso aí, porque a gente não tem que ter vergonha do corpo, do nosso corpo, não temos que nos seduzir por esses padrões todos aí. E mulher que faz ginástica, gente, sua, né? Porque as que a gente vê nas revistas estão lá malhando e nem suar as mulheres, nenhuma gota de suor pinga. Mas enfim, a gente vai conversar sobre saúde, principalmente sobre saúde hoje no programa. E para isso a gente convidou ele, que é referência na medicina em Belo Horizonte, um dos maiores endocrinologistas do país, meu conterrâneo, Dr. Levimar. Tudo bem, Dr. Levimar? Prazer revê-lo sempre. O prazer é todo nosso estar aqui nessa casa e estar ao seu lado, né, e desse pessoal tão agradável. É uma satisfação muito grande. Doutor Levimar, é muita loucura que as pessoas vêm fazendo para ficar magras, não é? Isso parece que cada dia, está cada dia piorando mais. A gente vê cada dia uma dieta mais maluca, o pessoal ficando mais neurótico e indo para o outro lado, né? Ao lado da bulimia, da anorexia, da vigorexia, que eu acho que a gente ainda vai comentar aqui muito hoje ainda. A gente tem que estar muito atento. E cada vez mais precoce. Antigamente essa ditadura, digamos assim, da beleza começava na idade adulta. Hoje as crianças já sofrem esse processo. Quando a gente era pequeno lá em Lagoa da Prata, a gente não tinha esse nome bonito não, né? Que é o bullying, né? Hoje, desde cedo, as crianças têm que entrar também num padrão de beleza, num padrão fitness. E isso a gente precisa de realmente informar a nossa população, informar os pais, né? De uma maneira geral. É muita crueldade. Você aí de casa pode participar. A gente tem que aproveitar aqui o doutor Levimar. O que você já ouviu que você tem que fazer até o carnaval? Tomar suco verde, comer tapioca. O que mais que já te falaram que é bom para emagrecer? Não, o glúten não pode. Lactose. Então, vamos aproveitar o doutor Levimar aqui. Vamos perguntar o que está certo, o que pode, o que não pode, o que emagrece, o que não emagrece. Está conosco também aqui ela, a Fernanda Garcia, que é cantora. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem. Você falou da tapioca, eu virei a piada de todas as pessoas, porque eu tô vivendo abaixo de tapioca. Mas, Fernanda, você é um grande exemplo, porque você emagreceu, você mudou radicalmente a sua vida. Mudei radicalmente. Eu tinha emagrecido 11 quilos em 3 meses. Mas igual a gente estava comentando aqui em off, eu não fiz nenhuma dieta milagrosa. Dieta da melancia, dieta da lua, da maré. Não, eu fiz uma reeducação alimentar, cortei coisas que realmente fazem mal para a saúde, independentemente de quem quer estar com a silhueta mais esbelta ou não. Faz mal para a saúde, né, doutor? Muita fritura, muito açúcar, muito carboidrato, álcool em excesso. Não que eu bebesse muito, mas cervejinha, etc. Então eu cortei essas coisas, porque eu estava infeliz com o meu corpo, acho que principalmente
realmente é uma reflexão muito pessoal. E eu fui atrás, só que eu tô rindo porque vira piada, não adianta, né? A pessoa, quando ela tá muito focada e tal, eu virei a piada dos meus amigos, da minha banda, da minha família. A rainha da tapioca. A rainha da tapioca sou eu. Não é uma coisa ruim, não. É outra, tá vendo, gente? Conosco também, ele que é ator, publicitário, Bruno Lourenço Fernandes. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, tudo bem? Ei, Boa Bruno. tarde a Boa todos. tarde. Feliz 2015, não tive aqui ainda esse ano. Estou pronto para falar de duas coisas que eu gosto muito, né? Mulher e saúde. Ô, Bruno, a gente estava lembrando, antes de começar o programa, que a primeira vez que você apareceu no TV Verdade foi dando uma entrevista do Dr. Levimar. O Bruno tinha um blog, ele vai reabrir esse blog, vai voltar a escrever, assim esperamos. Vamos. E ele falava no texto sobre o ciúme e a celulite. Homem repara em celulite, Bruno? Não, homem de verdade não liga para celulite, não. Não, né? Não. A mulher ou ela tem ciúme ou ela tem celulite. Se não tiver nenhuma coisa nem outra, é travesti. Esse é o Bruno. Conosco também a empresária Camila Simeone. Tudo bem, Camila? Olá, boa tarde. Tudo bem? Você já fez loucura para emagrecer? Não, nunca Não? fiz loucura, mas já tomei remédio, não consigo fazer dieta, não consigo malhar, mas hoje eu não saio daqui sem acompanhamento do doutor. Mas como é que você mantém? É genética? Porque você tem um corpo muito bonito, né? Você tá lá sempre, quem te acompanha segue, conforta. Você dá bem com o seu corpo, né? Eu estou muito satisfeita, mas pela idade, pela questão de saúde, eu acho que já está na hora de começar a fazer uma dieta, regrar algumas coisas. A minha alimentação é podre, só com besteira, sou igual um menino pequeno, é chips, é sanduíche, é macarrão, não tem qualidade Tudo que nenhuma. ninguém pode ouvir, né, doutor Levimar? Mas é o que é a minha refeição diária. Não tenho horário para comer, sou totalmente desregrada. Mas pretendo mudar isso sim, por questão de saúde. Que bom. E conosco também a consultora esportiva Yamani Simeone. Tudo bem? Olá, tudo Vocês não bem? são gêmeas, não? Não, Prazer recebê-la aqui. prazer é meu. Agora, ao contrário da Fernanda, eu fiz uma dieta louca. Emagreci 16 quilos em 40 dias. Depois disso, eu mudei radicalmente Mas você minha fez que alimentação. dieta? Eu fiz uma ortomolecular, com acompanhamento de ortomolecular HCG. Mas foi 16 quilos, é uma coisa que... Eu pesava 80 quilos, hoje eu peso 64. Era Você gorda, conseguiu gorda manter? mesmo. Mantenho hoje com Então, educação alimentar e atividade física. Hoje eu sou neurótica com academia. Eu chego em casa, vou para academia, é domingo eu estou na academia. E eu continuo E fico regrando. assistindo, Camila, sentada, Cor- Mas comendo, você vendo ela você malhar. sofre dessa vigorexia. Primeiro vamos pedir ao doutor Levimar explicar o que é a vigorexia. A vigorexia, né? É aquela pessoa que tem aquela imagem deturpada, ela vê uma coisa diferente quando ela está olhando no espelho, né? O vigorético é diferente do anorético. O anorético, ele já está magro, é pele e osso, né? E ele acha que ele está gordo, que ele está obeso, né? Então ele tem uma imagem distorcida também. O vigorético é o contrário do anorético, porém ele quer ganhar cada vez mais músculos. Cada vez ele quer mais meio centímetro de bíceps. Ah, mas o meu tríceps está ruim, né? Meu abdômen tem que estar mais cortado. Então há uma loucura em relação a esse ganho de massa muscular exagerada. E às vezes usando, né, hormônios. Hoje a gente tem, Érica, você fazer uma avaliação, pessoas usando medicamentos veterinários para ganho de massa muscular. Quer dizer, olha que ponto que nós chegamos, né? Então a gente tem que saber que, na hora que eu escutei cada um falando aqui, né, e a Simeone aí por último, cada um de nós temos que ter uma palavra muito importante, que é motivação. O que eu estou querendo na minha vida? O Bruno, na hora que ele brinca com as palavras do ciúme e da celulite, eu acho que talvez ele tenha pensado nisso. Qual é a minha motivação para o meu dia a dia? Eu vou emagrecer para quê e para quem? Claro que eu não estou aqui querendo que todo mundo continue obeso, não. Mas a gente tem que ter os limites da medicina e os seus próprios limites. Equilíbrio, né? Equilíbrio. Equilíbrio, eu acho né? que é a palavra, né? É a melhor palavra. A gente, na fisiologia, a gente traduz equilíbrio como homeostasia. É a manutenção desse equilíbrio. A gente não imagina onde que as pessoas chegam, qual que é o limite delas. Eu vou convidá-los a assistir uma matéria da dieta da moda agora. Olha se vocês já viram, já imaginaram que isso um dia pudesse acontecer.
10 quilos acima do peso, Rose já fez dietas mirabolantes para tentar emagrecer. A dieta da lua, a dieta da proteína, a dieta dos pontos, a dieta da sopa agora, né? Remédios. Com origem nos Estados Unidos, a dieta das bolas de algodão molhadas no suco de laranja promete perda de peso sem esforço. Estes vídeos postados na internet mostram adolescentes e até crianças testando a dieta. Este regime preocupa os médicos no Brasil. Feito de poliéster e soluções tóxicas, o algodão pode sobrecarregar o intestino e o estômago, causar vômito e prisão de ventre. Pode levar à morte por asfixia ou mesmo por desnutrição ou risco cirúrgico. Quando você vai à cirurgia, tudo pode acontecer, né? Até Rose, que já tentou de tudo, reprova a dieta do algodão. Fazer uma dieta que depois eu sei que vai me prejudicar, que eu vou ficar doente, não, eu prefiro ficar com sobrepeso, com certeza. Vocês já viram alguma coisa tão bizarra? Jogado. Tem que rir pra não chorar, né? Eu não né? choco com mais nada que eu vejo. Tem que rir pra não chorar. Não, mas não é impressionante? O algodão, a pessoa engole o algodão, aí o Mas sabe o que emagrece? A pessoa morre, gente. Aí ela fica magrinha, mortinha da Silva. Ué, só pode, porque você vai botar algodão pra dentro do corpo, pelo amor de Deus, ué. A questão ali, a explicação fisiológica, né, é justamente essa. O algodão vai dilatar, né, e a sensação de saciedade ali. Mas quantas outras coisas que nós temos que pode fazer o mesmo efeito, né? Fibras mesmo, as fibras né? são interessantes. Na hora que você falou da tapioca, a gente pensa na fibra. E o que a gente tem mais além disso, né? Os carboidratos de baixo índice glicêmico, que não vão elevar tanta glicose, não vai secretar tanta insulina. Então tem alguns que os atletas usam bastante. Batata doce, a batata doce, a própria tapioca que você comentou aí no início, são a batata baroa, tem um índice glicêmico diferente. Agora, o que a gente tem que pensar sempre é o seguinte: será que eu vou conseguir ficar fazendo essa mesma coisa por muito tempo? Eu vou fazer uma dieta de astronauta, eu vou ficar quanto tempo fazendo isso? Então tem que ser uma coisa que você tem que se planejar. É a reeducação, né? Reeducação. Exatamente. Eu engordei 10 quilos. Se você fizer as contas, engordei isso em quanto tempo? Eu engordei isso nos últimos 5 anos. Sabe o que corresponde a isso? Às vezes você comeu um biscoito a mais por dia. Então na hora que você reduz isso, reduz seu lanche da noite, não é parar de comer, não. O organismo vai mudar essa absorção. Ou aumenta a atividade física, você já consegue esse benefício. Então, isso tem que ser elaborado, tem que ser construído. O que você gosta de fazer? Qual que é a sua atividade? Eu não consigo emagrecer se eu não mudar estilo de vida. Se eu ficar todo dia pegando elevador, mudando o controle com a televisão pelo controle remoto. Então, esconde o controle, você vai ver. Só de você mudar, o homem gosta muito de mudar hábitos, o canal, né? Pequenos hábitos, né? Vai comprar o pão pela manhã, pão integral, vai a pé. São hábitos, Pão são coisas... integral. E mudar isso, né? O arroz integral, ele tem, eu acho o mesmo gosto, assim, apesar de eu nem tô comendo muito arroz, mas o arroz integral, ele é o mesmo gosto. O pão integral também não muda tanto. E já faz uma grande diferença, né, na alimentação. Estamos fazendo uma pergunta para Camila, e aí eu quero que você ajude, doutor Levimar, a responder. Você se importa de falar a sua idade? 29 anos. A idade, porque ela falou que você come sanduíche, essas coisas todas. Só né? besteira. Lógico que eu como salada, adoro salada, verdura, mas eu não nego nada que não seja muito indicado aos padrões que a gente vive hoje em dia, né? Pois é, doutor Levimar, porque chega depois dos 40, para emagrecer um pouquinho, o negócio é feio. Aí é a questão da genética e do meio ambiente, né? A gente, infelizmente, temos a genética, né? Pais obesos, nós vamos ter uma incidência maior de 40% de filhos obesos. Claro que eu estou falando da questão genética, isso é ciência. Então, o que a gente tem que pensar? À medida que a gente vai envelhecendo, a quantidade de água do nosso corpo vai diminuindo. Então, as proporções, elas mudam. Um bebezinho, ele nasce com 3 quilos, 50 centímetros. 75% do corpo do bebezinho é água. O velhinho, ele vai ter 35% de água. Nessa mesa, que eu sei que ninguém tem mais de 40 anos aqui, né? A gente vai ter em torno de 50%. Então, 50% é água. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a pessoa emagrece muito rápido, que às vezes ela não está emagrecendo. Há uma diferença de emagrecer
de perder peso. Desnutrir, né? Desnutrir. Então, perder peso, você pode estar perdendo massa muscular. Essas dietas malucas que emagrecem rapidamente, o pessoal muitas vezes faz para, eu vou para uma festa no final de semana, carnaval tá chegando, tal. Projeto, né? Você perde gordura sim, mas você perde muita água e perde músculo também, que é uma massa importante. Todo mundo me pergunta, porque por eu ser cantora, né, eu faço horas e horas de show e todo mundo fala, então você deve emagrecer, eu não emagreço não, porque perco água. No momento que eu reabsorvo toda a água que eu perdi, volta. Então não tem nada a ver de que, se fosse assim eu já tinha sumido, porque eu tenho 17 anos de carreira. Fazendo show demais eu já não existia, né? Então não tem nada a ver. A primeira, o que eu acho é o seguinte, a pessoa, ela foca no corpo, né? Na imagem. E o problema, ele passa pela cabeça. Isso. Em todos os sentidos. Então, as pessoas são gordas porque são ansiosas, além dos fatores genéticos. E tem uma outra coisa aí que está cada vez também mais exacerbada ainda, que é uma competição, né? Tem uma competição por isso, pelo corpo. Eu vou ter que entrar no vestido até tal dia, porque aí agora tem que postar bonitinha também, todo mundo vai pra praia, como é que eu vou postar? E aí entra numa pressa para fazer as coisas, a pessoa é ansiosa, come porque é ansiosa e agora quer emagrecer. Ela acrescenta uma ansiedade ao processo dela e ela fica aí vulnerável a qualquer charlatão, qualquer dica furada, entendeu? E como ela não consegue, às vezes, vaidade, o resultado muito rápido, por exemplo, eu quero emagrecer em 20 dias, aí não consegue, a chance de meter o pau, né, chutar o balde e desistir é muito grande. Ou então fica deprimida e aí volta a comer mais ainda, né? Érica, se você me permitir, antes eu vou usar uma palavra que eu acho que eu usei aqui da última vez. Plagiando o Bruno aí, para mim chama emagrecimento. A gente tem que emagrecer a mente. É verdade. É verdade. Existe essa palavra, mas a mente tem que ser emagrecida. Às vezes certeza. a pessoa ela faz um prato, ela acha que o prato dela está menor do que o seu, no visual dela. Então poxa, eu não sei porque que eu engordo. Você escuta muito isso, né? E tem aquele valor gigantesco. Na hora que você pega a notinha dela do self-service, você vai ver que estava acima, né? E a qualidade. Mas eu não respondi a questão da Camila. Sim. O metabolismo vai caindo também. Tem a questão da água, vai mudando, então vai tendo uma redução no metabolismo. Mas a gente não pode falar assim, depois dos 40 é mais difícil emagrecer e pronto, acabou. Não, você vai ter que ter um esforço maior, inclusive para a manutenção. São duas fases do emagrecimento. Primeiro você tem que emagrecer. Chegando no peso ideal, são 18 meses na manutenção. Senão esse corpo pode voltar, tá? Não é interessante que a gente emagreça rápido. Você, por exemplo, emagreceu rapidamente, mas você fez uma dieta e para você precisava daquilo naquele momento, tá? Não é o ideal, mas você conseguiu manter. Isso é muito importante. Então você foi para um outro caminho. Então isso vai muito da personalidade daquilo que você está, da maneira que você está sendo acompanhado. Porque existem alguns riscos do emagrecimento rápido. E isso realmente também é preocupante. Tá? Mas esse pontapé aí, isso dá uma levantada na autoestima, né? Sim. Até para manter mais fácil, Eu falo que as primeiras 4 semanas, elas são fundamentais. Você já vê diferença na roupa, você já está, sabe? Não ficar preocupado com balança. Faça, a gente está no início do ano, o Bruno desejou um feliz 2015 aqui, né? E a Fernanda também, e eu também vou desejar para todos os nossos ouvintes, mas a gente fala assim, poxa, eu vou ter metas factíveis, que eu consiga cumpri-las. Eu vou emagrecer 10 quilos nesse mês. Aí emagrece 8 e fica frustrado. A frustração é o grande vilão da história. Haja chocolate para mostrar. Agora, eu queria tanto que o médico... desculpa, Érica, mas eu acho que deve estar todo mundo em casa. Qual que é o segredo da Camila? Por que uma pessoa igual a ela consegue comer aquele tanto sem engordar? Uma coisa que você falou no começo do programa a respeito da dor de cabeça. Algumas pessoas querem fazer um tratamento, uma dieta, uma reeducação alimentar, entrar numa academia por questão de estética, de ver o seu corpo melhorando. O meu, estou muito satisfeita com o corpo, só que realmente eu senti vontade em questão de saúde. Eu sinto muita dor de cabeça, às vezes eu me sinto muito inchada, e não é porque eu me sinto gorda, é inchaço do corpo, muita retenção de líquido. Então, aí a semana passada eu fiz uma bateria de exames. Aí eu preciso sim fazer uma reeducação em questão da saúde. Porque, igual eu citei, a idade vai chegando, já vou fazer 30 anos, não que eu me sinta velha, mas a gente procura sim melhorar. Na questão, a mulher tem hormônio, né, tem esse problema de inchaço, que já é nosso mesmo.
Então, às vezes as pessoas procuram a questão do corpo. O meu não é nem o corpo, é o meu bem-estar mesmo, de se sentir mais leve, mais disposta. Né? Eu não tenho vontade nenhuma de fazer uma academia. Então, eu prefiro fazer a dieta do que ir para academia, malhar, ficar suando. Não é o meu objetivo. O objetivo é, sim, a questão de melhorar o meu bem-estar relacionado à saúde. Não é corpo, não é por causa de namorado, de mulheres, dor de cabeça, eu falei em off, na verdade, porque a gente meio confunde. Eu estava comentando com o pessoal na mesa que depois que eu emagreci, já tem uns 4 meses que eu mudei a minha alimentação, eu nunca mais tive uma dor de cabeça. Eu era a rainha do remedinho para dor de cabeça. Eu tomava Tomava 2 remédios por dia, eu vivia com dor de cabeça, achava que podia ser vista, aí fui no médico, não era. E aí eu comecei a fazer, né, essa reeducação e fazer atividade física, que também é muito gostoso. Na hora que você começar, você vai ver que é bom. Mas eu vou conseguir. Você vai gostar, Camila. E aí minha dor de cabeça foi embora, eu não tenho mais dor de cabeça, é uma coisa impressionante. E você que é irmã, que é consultora esportiva, não conseguiu convencer? Todo dia eu chamo. Todo dia. Lá em casa tem uma academia. Aí todo dia a gente chega do trabalho, aí tá a minha irmã lá, bota a roupinha, passa não sei o que no corpo, parece que tá indo pra um desfile de moda. E eu lá de chinelo, de bermuda, um prato de macarrão, ai, que ódio dela, gente. Que eu gosto de comer. Só que relacionado à minha saúde, eu tô querendo mais um certo cuidado, né? Mas não sei se eu vou conseguir deixar de comer as coisas que eu gosto também, não. A massa óssea forma até os 25 anos. Pode ser um pouquinho mais tarde, depois isso começa a ter uma queda. Então, né, essas são irmãs, pelo que eu estou percebendo, né? E o sobrenome. Então, a genética não significa que uma irmã é idêntica à outra. Então, a explicação para você tem uma genética favorável que não faça isso. Só que isso pode ser por algum tempo. É por isso que agora eu tô apressada. E vale a pena mesmo. Eu nunca tive essa genética. A gente está falando aqui de dietas, né, de uma vida saudável, mas tem gente que vai para os excessos e aí quer ter um corpo perfeito e rápido e se submete a tratamentos que às vezes são muito complicados. A gente teve recentemente o caso da Andressa Urashi, né, que fez uma aplicação de um hidrogel. Nossa, a gente está vendo imagens dela aí. E essa questão do emagrecimento para ela ficou tão obsessiva, doutor Levimar, que ela queria tirar um dedo do pé para o pé ficar mais fino. Mentira! Ela declarou. E tirar uma costela. Mas tem muita gente. Ela é um exemplo que a gente sabe, um exemplo tem público, mulher que tira, né? Que ela ficou costela, muito ruim. né? Mas tem muita gente que faz coisas muito exageradas, né, doutor Levimar? Sim, até hoje a gente tem uma legislação, né? Vai muito da ética médica. Né, a gente recebe no consultório pacientes que querem emagrecer 2 quilos, 3 quilos. Você sabe que a pessoa não precisa daquilo dali. Então vai muito do colega, né, do médico que está orientando, de colocar esses limites também. E de fazer um incentivo. Às vezes você tem que fazer o inverso também. É a saúde daquela pessoa. Né? Então, poxa, eu vou tirar uma costela, vou tirar um dedo do pé. Isso é uma coisa que não tem sentido. Né? As cirurgias são feitas para a melhora da qualidade de vida do paciente. A qualidade de vida não só da saúde mesmo, orgânica, mas a questão psíquica também. Senão não vai ter limite essa pessoa. Então, daqui a pouco vai estar fazendo cirurgia. Né? Eu tive num congresso nos Estados Unidos que eles estavam fazendo cirurgia bariátrica com crianças com menos de 14 anos. Quer dizer, será que nós não temos que mudar o local, o foco? Né? Eu estou indo na ponta, no extremo. Então, a gente precisa de repensar tudo isso aí. Né? Também não vou ficar chorando, minha genética é ruim, né? A gente está mudando de consultório, então a gente está mexendo com obra. Agora, na hora do almoço, eu estava saindo lá da obra, prato de pedreiro. A gente sempre não brinca, fala assim, poxa, fulano está comendo um prato de pedreiro. Aí você fala assim, por que aquele cara não engorda? Alguém já viu algum pedreiro? Que ele gasta muito mais do que consome, a matemática, né? Justamente. O pedreiro, você nunca vai ver um pedreiro gordo. Por quê? Porque ele tem uma ingesta alta para os padrões. Mas ele gasta muito mais do que ele consome. Por exemplo, a gente que atende atletas, né? Então, um atleta de vôlei. No dia de treinamento, um atleta de vôlei, ele consome 7.000 a 8.000 calorias. Se qualquer um de nós aqui nessa mesa, mesmo que pratica muito esporte, consumir isso, a gente não vai ficar do tamanho dessa mesa. A gente falou da modelo da Andressa, mas tem homem também, Bruno, que também... Tem. Que
vai para os excessos. Vamos ver uma matéria de um argentino, para vocês verem o que ele fez. Até o último adeus foi gravado. O milionário argentino que morreu jovem aos 45 anos era herdeiro de uma fábrica de chocolates. E foi a fortuna da família que ajudou Ricardo Forte a ficar famoso. Há poucos anos ele comprou um horário na TV para exibir um reality show sobre as suas próprias viagens pelo mundo com amigos em um avião particular. A fama veio e a fixação pela beleza só aumentou. Ricardo Forte realizou quase 30 cirurgias plásticas. Além de modificar o rosto, ele chegou a operar o calcanhar para ficar 3 centímetros mais alto. A morte, segundo os médicos, foi causada por uma infecção depois de uma prótese mal colocada no joelho. Para suportar as dores, o milionário argentino tomava muitos analgésicos e calmantes. O caso fez o país celebrar uma outra história. A morte do astro americano, que também foi vítima da fixação pela aparência. O número exato de cirurgias plásticas realizadas por Michael Jackson nunca foi revelado, mas o antes e o depois da estrela pop sempre causou surpresa. No caso do argentino, não há acusados, só a ideia fixa por uma perfeição que ele nunca acreditou atingir. Perfeito e morto. Aí feio. Ele ficou feio depois, ele não ficou nada perfeito. Tem um detalhe aí, as pessoas, mas isso aí é um caso extremo. Tudo começa... tudo começa devagar. Né? A menina aí até então, a Andressa Urati, era uma pessoa normal, né? Gostosona e tal, até o dia que tinha 25 vezes a mais de hidrogel na perna, que depois que foi do que o permitido ou recomendável, alguma coisa assim, né? Então a pessoa acha que não, eu não sou assim não, isso aí eu não vou chegar a esse nível e vai caminhando, né? Isso é um problema também, doutor, você pode falar, né? Então o doutor Jário estivesse aqui, da aceitação, né? Também é uma coisa, uma busca por certos padrões também, a pessoa tem que se aceitar, tipo, se você não é tão peituda, tão bunduda, não quer dizer que você não seja gostosa, né? Aí fica aquela padronização, então você vai hoje na porta da balada, parece com perdão da palavra, parece um abatedouro. Tudo igual, né? Tudo igual. Todas iguais. Todas iguais. O peito igual, maravilha. Pra quem tá aí na caça, ótimo. Mas chega uma hora também que você fala, pô, não tem nada de original aqui, não tem nada de autêntico, porque aquela fila de paniquete genérica, né? E aquele abatedouro. Então, assim, a aceitação é muito importante, saber quem você é. Dá uma regulada ali no que falta, normal, que não tem problema você querer aparar algumas arestas, né? Aí sai no prejuízo, igual esse cara, igual a Andressa, né? Que agora está no prejuízo, porque vivia do corpo, né? Digamos assim. Aí ficou deformada, né? A perna essa dela, não coitada, aceitação corporal é o grande mal, né, doutor Levimar? Porque querer... Olha lá. Né? É ruim de ver essas imagens, mas assim, é muito comum as pessoas não se aceitarem. O Bruno foi no ponto-chave, assim, tem que tirar, até uma frase sua, tem que tirar a bunda do banco de supino e ir pro divã, sabe? Divã, lógico, antes, né? Essa parte psíquica é extremamente interessante, e a pessoa perde essa noção. Né? Então é a hora que a família entra, que o melhor amigo entra, né? Porque o incentivo, né? E também a hora de frear. Né? Muitas vezes a gente vê, se emagrecer mais vai ficar feio, você já está ficando feio. O pessoal que está emagrecendo sente isso. Mesma coisa é o que está ficando forte, porque começa a ter uma competição, o cara levar comida para ficar, né? Tem gente que acorda de madrugada para alimentar. Poxa, isso é antifisiológico. A gente não pode fugir muito da nossa fisiologia. Então, eu não sou contra cirurgias plásticas, não. Mas você tem um caminho antes. Você tem que fazer um tratamento antes. Ah lá, os padrões de beleza. Quando o senhor está falando, está mostrando os padrões. Está mostrando os padrões, né? E cada vez mais. Então, quer dizer, poxa, o emagrecimento também entra muito aqui. Né? Eu fico muito preocupado com isso. A televisão, ela dita esse padrão também, né? Nós estamos aqui num programa de televisão com a finalidade de informar e de falar de saúde, mas a gente tem que ter muita atenção com isso. Qual que é o padrão que a gente tem? Qual que é o meu padrão familiar? Né? Ah, poxa, mas eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, e aonde que eu tô me encontrando? Cadê o meu eu? O que que eu quero da minha vida? Fica bem mais complexo. A gente pode chamar Freud, Lacan, pode chamar todo mundo aqui para conversar.
né? Mas lembrar que temos que ter limites. Não, e é limites complicado as pessoas, por exemplo, que assistem, né? Você falou das paniquetes, né? Que é um padrão novo de mulher, né? Bom, saradonas e tal. As pessoas comuns não têm acesso a suplemento alimentar, que é caro, a um bom nutricionista. Tratamentos em clínicas, né? A clínicas, tem gente que tem mãe, não aproveita, olha só. Não tem acesso a fazer cirurgias plásticas, porque muitas vezes não é tudo natural de fábrica. E aí vão ficando infelizes, né? Se sentem feias, porque elas não estão conseguindo atingir aquele padrão. E tem que entender o seguinte, cada pessoa tem uma possibilidade, sabe? Então a gente tem que tentar fazer o que a gente tem condição. Não adianta querer seguir aquela dieta também, né? O sal do Himalaia que é encontrado nas geleiras do Antártico. Poxa, a pessoa fica em casa acompanhando as blogueiras lá, que tem patrocínio, que tem dinheiro pra caramba e não conseguem. Então é importante tentar adequar pra sua vida, né? Porque a gente vai pra academia, igual esse vídeo aí, a gente sofre, porque pra falar a verdade, no início... É difícil quando a gente tá mais gordinha. Né? Não é fácil. Só que olha só, sabe uma coisa que eu ouvi uma vez? Você tem que também ir sem esforço, pô, não tem nada. Eu acho que não é esforço, não. Eu acho que é disciplina militar. Mas a academia, eu já... Sabe uma coisa que eu vi? Eu ouvi uma coisa horrível na academia uma vez. Eu tava chegando no vestiário, aí uma moça lá, mas assim, com um corpinho bom, aí tava conversando com a amiga, assim, com aquele tom, assim, o veneno escorrendo, e ela falando assim, nossa, você viu aquela gorda ali na esteira? Nossa, acho que antes de vir pra academia tinha que fazer um regime. Tinha que tomar uns shakes, uns negócios para emagrecer. Eu fiquei tão chocada. Primeiro, aquela pessoa tá gorda na academia, que bom, melhor do que quem tá em casa e não começou a fazer. E segundo, que maldade, né? Que maldade falar isso de alguém, eu acho. Tem muita gente que busca procedimentos assim, não quero esforço nenhum. Olha, me faz ficar magra, não quero fazer dieta. Até imagina, assim, 40 dias passa muito rápido. Então eu vou fazer também, como se fosse fácil. Não foi, eu fiz uma dieta de 500 calorias por dia. Eu ainda tinha que malhar, ainda tinha que treinar. Então, acha que é milagre, sim. E que 40 dias vai passar rápido e pronto. Tô pronta, magra. É sacrificante, mas muita gente procura a rapidez. O Léo, que é um telespectador, ele mandou uma imagem aqui. O excesso de vaidade e poder da mídia, da escravatura da moda do corpo perfeito é que deixa a massa louca. Eu vou chegar ali para ver se dá para ver essa imagem. Não sei se vocês viram esses dias, que é uma moça que tem pouco silicone. Olha aqui, gente. Vocês viram isso? É uma atriz pornô. Uma atriz, Como é que um médico não chega e não fala com uma pessoa dessa? Olha, gente. Ela é europeia. Que nojo. Doutor Levimar, isso não faz bem para a pessoa. Né? Esse é um outro processo. Acho que ela tá A primeira coisa, Caçado, né, o médico que fez isso, né? Isso daí é uma aberração. A primeira vez que eu vi, eu até imaginei que fosse um Photoshop ou montagem. Depois eu recebi mais fotos sobre isso e a gente viu que eram reais. Na verdade, essa moça vai ter um grave problema de coluna. Nossa! Né? Ninguém consegue ficar com aquilo dali, né? Então é uma posição altamente desconfortável. A obesidade está relacionada a 64 patologias. Você falou da dor de cabeça, é uma das 64. Né? Está relacionada, e é para a gente assustar mesmo, com maior incidência de diabetes, maior incidência de hipertensão, mas está associado com maior índice de câncer. Então morre mais mesmo. Por que a gente vê aquela fila do crescimento da obesidade e está na juventude, né? Você não vê ninguém com obesidade com 80 anos, não. Vocês conhecem algum obeso com mais de 80? Difícil, né? Que morreram antes. Morreram por causa de um acidente vascular cerebral, que o leigo chama de derrame. Então, todas essas coisas a gente tem que estar começando a pensar. Né? E hoje a gente tem essa oportunidade. Não que vocês falaram, poxa, eu intervi na hora, né? No pain, no gain. Falaram da reportagem britânica, sem dor, não tem ganho. Você tem que ter, né? Você tem que ter saber o que você vai praticar no esporte. Tem que suar. Sabe uma coisa que eu percebo? Muita gente chega perto de mim, né? Porque eu emagreci demais. E as pessoas falam assim, o que você fez pra emagrecer? O que você fez? Aí eu falo assim, reeducação alimentar e dieta. Ah, tá. E exercício. Ah, tá. As pessoas têm uma decepção, porque elas acham que eu vou falar assim, nossa, eu tomei esse remédio, ou eu fiz essa macumba, um pacto, né? E eu fiz uma coisa que todo mundo, se fizer, gente, tem erro não. Pode fazer que eu garanto que vai emagrecer. E é por isso que na vida da gente tem que ter lei. E essa lei, nessa hora, é quem vai estar te acompanhando.
ou é o clínico, ou é o endócrino, ou a nutrição. Se você conseguir colocar todo mundo, o fisioterapeuta, o personal, tudo num bolo só, melhor ainda. Você pegar todos e ter esse atendimento interdisciplinar, interdisciplinar mesmo, que as pessoas conversam, melhor. Você está somando característica. Agora, começar com isso, na hora que você falou isso, né? A dieta da quinoa. Todo mundo agora vai ficar sem comer glúten. Todo mundo vai ficar sem comer lactose. Poxa. Faz mal ficar sem comer glúten? Olha, o problema é o seguinte, o glúten, ele tá aí como um vilão. Eu tô com dó do glúten, né? O ovo já sofreu. Não, isso é lobby, né? Isso é lobby. O glúten tem que ser cortado para quem tem doença celíaca. E é claro, se você corta o glúten, o que tem glúten? Fala os alimentos que tem glúten. A grande maioria dos produtos tem glúten, inclusive nós temos que colocar que não tem glúten. Pão tem glúten, né? Então você tem que pensar o seguinte, na hora que você vai fazer a eliminação completa do glúten, isso tem que ser feito para quem é celíaco e tem uma doença que é a doença celíaca. Lactose é a mesma coisa. E quem não tem faz mal? O que a gente percebe é o seguinte, não faz mal você cortar. Porque a gente está vendo que as pessoas que estão cortando o glúten de uma maneira mais radical e por muito tempo, elas começam a ter a criar uma sensibilidade aumentada do glúten. Que quando não era celíaco e começa a ter os sintomas parecidos. Não estou falando que vai se tornar celíaco, não. Então, qual que é a dica? Não ser muito radical. É claro, poxa, qualquer um de nós estamos aqui nessa mesa. Se a gente corta o glúten na dieta durante um tempo, se a gente reduz, você sente uma aliviada. E uma aliviada muito boa. A lactose. Né? Então, por exemplo, nós somos numa cidade que tinha uma fábrica lá de leite, de fazer caramelo, ainda tem doce delicioso, doce maravilhoso, vamos fazer propaganda para eles não. Mas vamos falar o nome. Se você pega um leite sem lactose, você tem menos distensão abdominal, né? Então você tem aquelas patologias, que é a síndrome do cólon irritável, que tem a ver com a nossa cabeça também, que dá uma melhorada na sua parte intestinal. Nós estamos andando muito estendido. Mas é caro, né, o leite sem lactose? É mais caro que o original. É muito né? Por isso que eu estou procurando melhorar um pouco a questão de alimentação. Então, nunca uma coisa muito radical, Camila, né? Nunca uma coisa muito radical. Poxa, eu vou reduzir bastante a lactose, vou reduzir bastante o glúten, mas eu vou começar uma atividade física. Eu não preciso ficar igual a minha irmã. Eu não preciso de malhar tanto igual a minha irmã, porque vocês são diferentes. Apesar de serem irmãs. Lá em casa, eu tenho grandes exemplos. Minha mãe fez uma dieta, emagreceu 30 quilos. Meu irmão era considerado obeso, hoje ele tem o corpo que todo homem gostaria de ter. A minha irmã emagreceu muito, mas eu ainda não consigo. Mas é porque você não precisa esteticamente. Então você não precisa, porque você é muito bonita. Mas a minha questão é só pela saúde. Agora, mesmo. você falou que você não gosta de fazer atividade física, você gosta de dançar, eu acho que é importante a gente ver o que a gente gosta de fazer. Você gosta de dançar, porque você vê suas fotos, vai pra balada. Então bota música. Não, mas começa a fazer alguma coisa que você deve gostar. Fernanda, isso que você está falando é muito importante, porque tem algumas pessoas aqui perguntando sobre essa questão do exercício físico, porque no início, quando eu pego o tênis, Bruno, e vou pra corrida, no primeiro quilômetro, o primeiro quilômetro, o que eu tô fazendo aqui? É lógico. Eu sou doente, não vou dar conta. Aí depois, né, depois vai que acaba, liberando é uma maravilha. a endorfina e tal. Ninguém E quer fazer aí a esforço pra nada serotonina... não, Érica. Oi? Que é o que vem rápido, Ninguém quer fazer esforço pra nada hoje em dia, verdade. não. Muito menos nem pra emagrecer, nem pra ganhar dinheiro, nem pra manter casamento. Ninguém tá afim de ralar nunca. E por que a cirurgia bariátrica aumentou tanto? Né? E não deveria estar aumentando. A cirurgia bariátrica é o fim da linha. Porque quando você vai no nutricionista, vai te passar uma reeducação alimentar. O endócrino, ele vai olhar a sua parte hormonal, vai às vezes fazer a orientação alimentar, mas para você fazer. O nutricionista também fez para você fazer. O educador físico vai fazer um planejamento para você fazer. E o cirurgião? Ele que vai fazer. Quer dizer, então as pessoas elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Isso que a gente tem que mudar. Só que a cirurgia de estômago volta. A gente vai continuar falando sobre isso daqui a pouco, agora a gente vai pro intervalo. A Verdade vai te levar pro Carnaval de Pompéu. Concorra a pares de ingresso pro Carnaval agora, em fevereiro já. Você que tá aí malhando, emagrecendo pro Carnaval de atrações como Tomate, Cristiano Araújo, Monobloco, Molejo, os Havaianos. E para você participar, o telefone é o 31 3209 0005. 3209 0005. Dançar é bom, né? Emagrece. A gente tá... Eu não sou primor, mas sou na moda. A mulherada gosta. A mulherada Essa música aí tá fazendo
fazendo o maior sucesso, né, Fernanda? Ah, é, vou ter que cantar. Você vai ter que cantar. Eu emagreci pra ter que cantar o Gordinho Gostoso. Fernanda, obrigada pela sua presença. Obrigada, quero falar com o pessoal de Bom Despacho, que sábado eu vou estar lá no Fama, fazendo um festão, e dia 31 em Rio Novo. Ok. E a Marinha, obrigada pela sua... Obrigada, eu. Galera, eu gostaria de informar também que eu vou abrir um restaurante no segmento fit, só para os marmiteiros de plantão, com tela entrega. Muito obrigada. Ah, isso é bom, né? Porque às vezes a gente levar fazer marmita à noite, pro outro dia é horrível, né? É. Camila, obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Você teve quase que uma consulta aqui, né? Pois é, você não, você e muita gente, né? Eu vou me adaptar, eu vou cuidar mais um pouco da saúde. É, mas o seu depoimento é importante, porque às vezes as pessoas não ainda assumem. tem muita gente que ainda está nesse padrão, né? Exatamente. Vamos levar a Camila para a clínica. Partiu. Ah, tá. E aqui o diretor tá falando, eu não tô entendendo. Aí você vai voltar aqui para mostrar o resultado. Ah, tá bom. Combinado. Tá bom? Só pra mostrar exame, né, gente? Porque o corpo não tem o que melhorar, né, para. Bruno, obrigada. E as suas considerações finais aí. Obrigado, bom revê-la de novo. Um beijo para Regiane, minha amiga, para o Jefinho da Tonziro. E falar que a peça Nelson Sem Pecado está de volta na campanha, a partir do dia 5 de fevereiro, no Teatro da Biblioteca. Você vai lá, né? Dia 5? Dessa vez. Vou. Dessa vez eu vou. Vamos lá, ué. O Dr. Levimar, é sempre um prazer. São várias pessoas que mandam várias perguntas aqui pro senhor. Obrigada. É de utilidade pública a sua vinda no programa. Eu estou às horas, falei com a Renata ontem, né? Que a produtora aí, que a hora que quiser a gente está às horas. Eu fico lisonjeado de compartilhar com essa mesa bonita aqui. O Bruno sempre com umas participações interessantes. Hoje pensando a Fernanda, a Camila e a irmã. Mesa bonita, né? Mesa muito bonita e a gente fica super satisfeito de estar aqui, Erika. Eu acho que a mensagem para o telespectador que está nos vendo é começar. Eu não tenho que pensar no carnaval desse ano, não. Eu tenho que pensar no carnaval do ano que vem. Fazer um planejamento a longo prazo. Quer dar uma motivada no primeiro mês? Sem problema, mas tem que ser uma coisa a médio e longo prazo. Essa é a ideia, né? Expectativas realistas. Eu tenho que colocar metas factíveis, que eu consiga cumprir, né? Até porque no carnaval ninguém precisa ficar bonito, não, galera. Carnaval, todo mundo chapado, né? Só tomar umas, mas eu fico pensando assim que, às vezes, muitas vezes a gente fica achando, né, nessa busca por esse corpo perfeito, achando, principalmente mulheres, que isso vai segurar as pessoas. Isso, a princípio, pode até atrair alguém, mas não é o que sustenta uma relação, não. Que me desculpem as bonitas, mas a alegria que é fundamental. Até amanhã. A mulherada gosta do papai. Eu não sou friboi. E a mulherada gosta. É do LX, o gordinho mais gostoso do Brasil. Sou um gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso.